Oi, eu sou a Rafaela, eu estou fazendo grupo com a Andressa e hoje eu vou falar sobre memória. O índice é um breve histórico, vou falar sobre breve histórico, principais fabricantes de memória atualmente, processo atual de fabricação de memórias, características, funcionamento, os tipos de memória existentes e o processo de instalação de memória. Elas surgiram a partir de 1940 junto com os primeiros computadores, como por exemplo o ENIAC. E esses computadores primitivos usavam tubos de vácuo e reles para armazenar informações temporariamente. Essa tecnologia permitia apenas alguns bytes de capacidade. Por exemplo, no ENIAC, ele usava milhares de tubos de vácuo e podia realizar cálculos simples envolvendo apenas 20 números de 10 dígitos que eram lentos e volumosos. Aí, a partir de 1960, surgiram as primeiras memórias de núcleo magnético. A memória de núcleo magnético permitia a recuperação da memória após a perda de energia. A memória de núcleo magnético foi a forma dominante de memória do desenvolvimento das memórias semicondutores a partir da década de 70. Aí, de 1970 em diante, foi o início das memórias semicondutoras, a DRAM e a SRAM. A DRAM, memória dinâmica de acesso aleatório, e a SRAM, memória estática de acesso aleatório, são memórias semicondutores de acesso aleatório, RAM. A DRAM é econômica porque usa menos transmitores por bit e economiza espaço no chip. A SRAM é mais rápida e eficiente e não requer um capacitor. A DRAM é volátil, que significa que perde os dados quando o computador é desligado, e a SRAM também, mas ela não precisa ser reescrita a todo momento como a DRAM. Aí, a partir dos anos 1980 até 1990, foram introduzidas as memórias RAM-ROM programáveis, a EEPROM e a EEPROM. Memória ROM é sempre que o computador é iniciado, ele necessita de informações existentes em algum lugar para carregar essas informações básicas, suas funções básicas ou principais, de uma forma que elas sempre sejam acessíveis e não se apaguem ao interromper a alimentação. Em um sistema operacional, a ROM é responsável pela BIOS e, por sua vez, responsável pela instalação de todos os campos componentes do sistema. A EEPROM, Erasable Programmable Read-Only Memory, permite a leitura e gravação, porém não qualquer dispositivo que pode fazer essa regravação. Através da janelinha de quartzo, passa uma luz ultravioleta que apaga tudo antes que a regravação possa ser realizada. Aí a EEPROM, Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory, é um tipo de memória não volátil usada em dispositivos computacionais e outros dispositivos eletrônicos. Memória não volátil que permite a regravação dos dados enquanto a memória EEPROM. A exclusão é feita através de uma luz ultravioleta. Na EEPROM é feita eletricamente. Aí voltamos para a atualidade, onde as memórias são de NAND flash e dominam os dispositivos móveis e DDR, SDR, RAM, DDR4, assim, que é o padrão dos PCs. Aqui é o ENIAC, o primeiro computador, e esse é um exemplo de memória de núcleo magnético. Os principais fabricantes de memória atualmente são a Kingston, a Micron, a Samsung, SK Hynix e a Toshiba. De memória RAM, a Kingston é o que está no topo do mercado, porque é mais confiável e mais popular. Depois vem a Micron, a Samsung e a SK Hynix. E as principais fabricantes de memória Flash NAND atualmente é a Intel, a SanDisk e a Toshiba. Processo atual de fabricação de memórias. Começamos primeiro separando a matéria-prima silício da areia. Então, esse silício é transformado em wafers de silício puro. E esses wafers são cortados em discos finos que servirão como base para o circuitos. Depois vamos para a palitografia, onde se utiliza de raios ultravioletas extremos para desenhar milhões, talvez bilhões, de transitores microscópicos sobre o wafer de silício. Nessa etapa são definidos os caminhos elétricos que a memória vai seguir. Deposição e gravação. Na deposição e gravação, as camadas de matérias condutoras, semicondutoras e isolantes são depositadas. Depois, com lasers e reações químicas, são gravados circuitos com alta precisão.
Depois vamos para a dopagem, onde os materiais semicondutores recebem impurezas controladas para alterar suas propriedades elétricas. Etapa 5, montagem de encapsulamento. Os wafers são cortados em milhares de chips individuais. Cada chip é testado, encapsulado, com invólucro de plástico ou metálico, e aí recebe seus conectores de pinos ou contatos. Depois vamos para o teste de qualidade, onde os chips passam por teste de desempenho, consumo de energia, durabilidade e integridade. Apenas que passam por todos os testes são embalados e enviados para o mercado para venda. Características. A característica de uma memória ela pode ser dividida em 5: tempo de acesso, capacidade, volatilidade, tecnologia de fabricação e custo. Tempo de acesso: quanto maior o tempo de acesso, mais rápida a memória vai ser e mais cara ela vai ser. Capacidade: quanto maior a capacidade, mais informações ela vai poder armazenar. E quanto maior é o espaço, mais barato é a peça. Volatilidade: se a memória é volátil, ela perde as informações quando a energia cai. E a memória volátil permite que as informações fiquem registradas mesmo se a energia cair. Tecnologia de fabricação. A tecnologia de fabricação influencia o desempenho e o custo da memória. Custo: quanto mais rápido o tempo de acesso, maior e maior capacidade, mais cara a memória. Funcionamento da memória. A memória funciona em 2 processos: armazenar e recuperar. Armazenar. Armazenar ou escrita trabalha com o endereço e um valor. A escrita localiza a célula do endereço desejado, em seguida substitui o conteúdo da mesma pelo novo valor, ou se estiver vazia, ela vai preencher essa célula com o valor. Durante o processo, se tiver um conteúdo anterior lá, o conteúdo original é perdido de forma irreversível e substituído pelo conteúdo novo. Recuperar ou leitura. A leitura localiza a célula correspondente ao endereço desejado e consulta o valor maior nessa célula. Após a leitura, a célula continua com o valor original armazenado antes de executar essa operação. Tipos de memória. A memória não é um único componente isolado. É um subsistema constituído de vários componentes de diferentes tipos interligados, porém, e podem ser divididos em registradores, memória cachê, memória principal, memória secundária. E quanto maior, mais alta a velocidade, mais baixa a capacidade de memória. Quanto o custo é mais baixo, a velocidade é mais baixa e a capacidade é maior. Registradores ou registro UCP, unidade central de processamento, é a memória dentro da própria CPU que armazena os bits. Os registradores são o topo da hierarquia da memória, sendo assim, é um tipo de memória muito rápida e mais custosa, ela é volátil e memória de semicondutores. O tempo de acesso dela é de 1 a 2 nanosegundos. Memória cachê, ela atua como memória temporária para o chipset, recupera rapidamente os dados sem a necessidade de uma busca direta na memória principal, RAM. Os dados de aplicativos e arquivos mais acessados pelo usuário ficam na memória cachê. O tempo de acesso da memória cachê é de 5 a 20 nanosegundos. São voláteis, também de alto custo por causa dessa rapidez. E memórias semicondutores, chamada de SRAM. Memória principal é a parte que armazena os dados e instruções que o processo que está usando serão usados, e é um tipo de memória eletrônica que depende de uma fonte de energia para manter os dados e perde os dados quando a fonte de energia é desligada, ou seja, ela é volátil. A memória RAM do computador é o principal exemplo de memória de armazenamento principal. Os dados são armazenados em circuitos integrados, os chips, e enquanto você está usando o computador, a RAM armazena e executa seus programas, e os programas são executados na memória RAM porque ela é muito rápida. O exemplo de memória RAM é a DDR2, DDR3. Se desligar o computador e ocorrer alguma queda, todo o trabalho será perdido. Por isso é preciso de uma memória auxiliar ou de uma memória secundária. O tempo de acesso da memória principal é de 50 a 80 nanosegundos.
Ela tem uma capacidade superior à memória cache, porém é limitada pelo chipset da placa-mãe. A memória principal é um componente fundamental dos computadores. Ela permite o processo acesso diretamente dos dados. Sem a memória principal, os computadores teriam que buscar informações em dispositivos lentos, como disco rígido, e assim seria mais lento o processo. A memória principal é o componente fundamental dos computadores, que ela permite o processo e acesse diretamente os dados. Sem a memória principal, o computador queria buscar informações em dispositivos mais lentos, como o disco rígido. Aí vamos para a memória secundária, que é um componente do computador que armazena dados de forma permanente. Esse tipo de memória é mais lento que a memória principal, e por esse motivo os programas são executados somente na memória principal. Memória auxiliar ou secundária resolve os problemas da perda de dados causados pela memória principal. Dessa forma, podemos ler nossos arquivos de programas de memória auxiliar e copiá-los para a memória principal. Ela é não volátil, tem uma grande capacidade de armazenamento, e o exemplo dela pode ser um HD, como essa imagem, um SSD, um DVD, um USB, um pendrive, um disquete ou fitas magnéticas. O acesso dela é muito lento e sequencial do que a memória principal. Processo de instalação. Para instalar a memória RAM ou SSD, você precisa de algumas etapas e antes seguir algumas etapas. Primeiro, a preparação. Tem que desligar o computador, desconectar o cabo de alimentação da tomada. Depois, você precisa descarregar a energia estática do seu corpo usando alguma pulseira ou tocando em alguma parte metálica sem tinta. Depois, precisa limpar o local que você vai trabalhar, que você vai colocar na sua mesa. Depois, consultar o manual do proprietário da memória que você vai instalar. Aí, para instalar a memória RAM, você precisa localizar os slots de memória que você vai colocar ela, alinhar os entalhes do modo com a saliência do slot. Se tiver a memória lá, tem que tirar ela antes. Empurrar firme o modo para dentro, para baixo, não para os lados, senão ela pode quebrar. Até que os clipes se encaixem, faça um clique. E recolocar a tampa do computador e pronto. Aqui um passo a passo de como instalar uma memória RAM. Aí para instalar o SSD, mesmo jeito que você precisa se preparar para instalar a memória RAM, você vai precisar se preparar para instalar o SSD. Primeiro você precisa preparar, né, tirar o fio da tomada, preparar o local de trabalho, tirar a estática, e depois você localiza o compartimento de armazenamento, remove a unidade de armazenamento antiga, o SSD antigo, conecta o SSD no sistema, liga os cabos primeiro antes de colocar no lugar, fixa o SSD no compartimento, cuidar para que não esteja solto, remonta o computador, depois liga. Se precisa, instala o sistema operacional de novo. E é isso aqui, minhas referências. Tinha de fechar as informações e obrigada.